sejam todos bem-vindos. Vamos ter um bate-papo bem gostoso hoje com a doutora Andrea Toscanini. Todos bem-vindos. O som tá bom, pessoal? Vamos esperar a doutora Andrea entrar. Duda, querida, tá gravando? A Duda é quem nos salva quando a gente não consegue gravar aqui, né, Duda? Obrigada, querida. Vamos ver. Tô procurando a Andrea aqui, acho que ela ainda não entrou. Boa tarde a todos. Coisa boa ter todos vocês aqui conosco hoje. Vamos esperando a doutora Andrea entrar. Oi, o pessoal do Uruguai também, coisa boa, a tecnologia tem nos aproximado, coisa bem boa, pessoal. Esperando a nossa convidada, doutora Andrea Toscanini, para conversar com a gente um pouquinho sobre distúrbios do sono, um assunto muito interessante. Esperando. Ela tá me dizendo que não está ao vivo pelo Insta da SODEP. Está sim, Andreinha. Tô teclando aqui para ela. Mandei para ela de novo. Tantas pessoas queridas, coisa boa, gente. Sejam sempre muito bem-vindos. E a doutora Andrea tá dizendo o perfil oficial da SODEP e não tá aparecendo. Vamos ver. Coisas da tecnologia, né, gente? Assim que aparecer aqui eu entro, mas já tá. A gente conseguiu diminuir ainda mais a taxa de juros do seu consignado essa semana. Já estamos. Bancos parceiros, e eles reduziram. Já estamos online. Andrea, cadê você?
Entrou, doutora Andréia Toscanini, coisa boa. Vamos ver. Doutora Andréia, para vir participar conosco, vamos ver se entra, conectando. Oi, coisa boa, coisa boa. Que prazer em te receber aqui. Um Obrigada pelo bate-papo. convite. Nós é que agradecemos. Bom, pessoal, hoje vai ser um bate-papo bem informal com essa pessoa muito especial, que é a doutora Andréia Toscanini, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, médica do sono do Instituto de Psiquiatria, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente do próximo Congresso Paulista de Medicina do Sono e também uma amiga muito querida, de longa data, e que eu tenho o privilégio de acompanhar o trabalho maravilhoso que tu vem desenvolvendo. Então, Dea, muito obrigada por aceitar o convite da SODEP. Então, a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral fica muito feliz em te receber aqui conosco hoje. Já temos aqui umas 80 pessoas conectadas. Espero que mais gente venha para te ouvir, porque eu, particularmente, assisti algumas lives tuas recentemente e gostei muito do tema, propus para a nossa diretoria e todos acharam muito bacana. Então, vamos fazer o nosso bate-papo. Queria pedir para o pessoal mandar perguntas, dúvidas, ali aquela interrogaçãozinha, porque a nossa ideia, eu vou tentar aqui bloquear o chatzinho para facilitar a gente te enxergar melhor, tá bom? Deixa eu só tentar bloquear aqui. Vamos ver. Vou aproveitar para agradecer o convite, para falar que eu estou bem feliz de estar falando aqui para vocês, porque cada vez mais a gente tem feito parcerias com o pessoal da odontologia lá no HC, a gente tem alguns trabalhos em andamento, e esse perfil inflamatório é extremamente interessante, e mais que fazer trabalho, é importante divulgar esse conhecimento, porque invariavelmente, por conta da prevalência dos distúrbios do sono ser tão grande, né? Então a gente acaba, todo profissional que atende alguém, invariavelmente metade do consultório dele tem distúrbio de sono, em qualquer especialidade, né? Então é super importante conhecer, reconhecer, não precisa saber tratar, mas, né, reconhecer que aquilo ali existe, que pode estar atrapalhando de alguma maneira, né? Bom, e na área de pesquisa nem digo, né? Aí é um prato cheio e, olha, tomara que se animem vocês para fazer trabalhos aqui com sono. Com certeza, já temos coisas em andamento. Bom, André, então comenta para nós um pouquinho como é que funciona o sono. Quais são as fases do sono? Quanto tempo uma pessoa precisa dormir? Se isso muda ao longo da vida? Eu ouvi tu comentando várias vezes nas tuas aulas que existem cronotipos. Conta pra gente um pouquinho, desmistifica um pouco pra gente, nos apresenta um pouquinho então, o sono. Tá bom. Então, assim, o sono, a gente adormece por quê? A gente tem dois fatores, né, que é o modelo dos dois processos, que é o processo homeostático e o processo circadiano. Então, eu tenho características intrínsecas, que são ditadas pelos clock genes, que estão ali na maquinaria, na circuitaria do ritmo sono-vigília. E eu tenho também, e isso é oscilatório, e ele não muda, é o que está no meu DNA, que é o fator circadiano, e eu tenho o fator homeostático, que é o fator relacionado com o ambiente, né? O principal fator homeostático regulador do sono é a pressão de sono. Então, na medida que eu fico muitas horas em vigília, acontece uma série eu tenho um acúmulo de produtos das reações químicas que vão acontecendo durante o período da vigília, e quando esses produtos chegam num nível que começa a ficar insustentável, eu começo a ficar muito sonolento até o momento onde esses produtos chegam no pico máximo, eu durmo e ele cai, essa pressão de sono. Que principais toxinas são essas que a gente pode citar, né? A adenosina, beta-amiloide, que está muito associado com as sinucleopatias, com as demências e tudo isso. E a gente tem um sistema cerebral que chama sistema linfático, que ele faz uma espécie de varredura no nosso cérebro quando a gente está dormindo. E isso faz com que a grande parte dessas toxinas que foram se acumulando durante o dia sejam realmente lavadas, e aí a gente consegue acordar com essa coisa de
recomposto, né? Então, eu tenho a junção do fator homeostático com o fator circadiano. Então, quando eu tô no momento circadiano ideal para dormir, com a minha pressão de sono máxima, eu adormeço. Quando essa pressão cai, e o fator circadiano tá lá embaixo, eu acordo. O fator circadiano, ele inclui as condições metabólicas para a gente adormecer, que são temperatura, pressão, status de consciência. Então, tudo aquilo que o meu organismo vai modulando ao longo das 24 horas, né? Então, eu durmo e acordo em função, basicamente, desses fatores. Sem falar dos distúrbios de sono e nada disso, né? Falando só do ritmo fisiológico. Bom, quando eu durmo, quais são as fases do sono? Eu tenho o sono dividido em principalmente 2 momentos, o REM e o não REM. O sono REM, ele tem umas atividades, ondas eletroencefalográficas bem características, são ondas curtas, rápidas. É um padrão intermediário entre o sono profundo e a vigília, né? Então é um padrão de ondas bem característicos, né? São as ondas do REM. E aí a gente vai aprofundando o sono até chegar no padrão de ondas delta, que é o padrão de sono de ondas lentas, aquele sono profundo, que é difícil de ser acordado, né? Muito mais fácil acordar uma pessoa no REM do que no sono de onda lenta. Quanto e tempo os sonos dura o REM, intermediários entre esses 2 estágios. Então, ao longo da noite, a gente não fica um blocão no sono profundo e um blocão no REM. A gente oscila. Por quê? Se eu cortar a minha noite no meio dela, eu já tive todas as etapas. Então, eu tenho mais ou menos 25% de REM ao longo da noite inteira, em torno de 20% de sono de onda lenta, e o resto, né, 50%, 55%, essas fases intermediárias. O que é importante? Na primeira metade da noite, eu tenho uma concentração do sono de onda lenta. Na segunda metade da noite, eu tenho concentração de sono REM. O sono REM, embora a gente tenha no inconsciente coletivo, que é um sono muito profundo, na verdade ele é um sono muito perto da vigília, então é muito fácil acordar no REM. Ele não é um sono tão profundo assim. Porém, para ele acontecer, normalmente eu preciso passar pelo sono profundo e ele vem depois. Como ele está concentrado na segunda metade da noite, e é um sono mais responsivo aos estímulos do meio, a chance de eu acordar é maior. Então, é normal que a gente tenha despertares na segunda metade da noite. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Se eu não tiver dificuldade para voltar a dormir, ok, não tem problema. Deixa eu despertar lá. No começo da noite, como eu tenho mais sono de onda lenta, eu não tenho tanto despertar. Então, às vezes, uma queixa é que eu acordo muito depois das 3 da manhã. Você e todo mundo. Por quê? Porque é uma fase do sono onde a gente está mais responsivo. Então, um barulho na rua, uma janela, uma porta, uma mudança de temperatura, um estalo. Filho, tudo. Né? Se bem que filho acorda em qualquer hora, né? Acorda no começo, no meio e no fim da noite. Mas, enfim. Então, é isso. REM ou não REM. Quanto cada um precisa dormir? Então, a Academia Americana, o que ela fala? Que o tempo de sono ideal para um adulto de 18 a 59 anos em ambos os sexos é 7 horas. 7 a 9 horas. Mínimo de 7 horas, máximo de 9 horas. Por isso que a gente assume que 8 horas seja uma quantidade boa. Menos que 7 horas, à exceção dos dormidores curtos, que são raríssimos, é privação de sono. Então, assim, o meu ideal de sono está aqui embaixo. Se eu dormir pouco, eu tenho consequência. E se eu dormir muito, eu também tenho consequência, né? Porque às vezes o que acontece é a pessoa pensar, bom, então, já que menos que 7 horas é privação de sono, eu vou dormir logo 10, porque aí eu vou ter tudo em dobro, né? Não. Se você sai daquele rangezinho do ideal, as consequências, aumento para doença cardiovascular, diabetes, resistência à insulina, alteração cognitiva, tá dos dois lados. Se você dormir menos ou se você dormir mais. Então, você não pode sair da tua bolha. E aí, a gente tem, então, a necessidade individual de sono de cada um, que varia entre 7 e 9, salvo as exceções. E a gente tem os cronotipos.
né? Então, o que são os cronotipos? São os perfis de sono de cada um. Então, existem perfis mais matutinos, que acordam mais cedo e dormem mais cedo. E existem perfis mais vespertinos, que são aquelas pessoas que acordam mais tarde e vão dormir mais tarde. E aí é importante que cada um conheça o seu cronotipo. Porque o que acontece, por exemplo? Um perfil vespertino, ou seja, uma pessoa que está geneticamente programada para dormir meia-noite, 1 da manhã, que vai para a cama às 10 da noite, não vai dormir às 10 da noite, vai dormir à meia-noite. Então ela pode pensar que ela tem insônia. Por quê? Porque está na cama e não consegue dormir. Só que ela está na cama num horário que não é para ela estar na cama. E o mesmo vale para os matutinos, que às vezes eles acordam às 4 da manhã e podendo ter acordado às 6, só que o organismo dele não vai acordar às 6. Então, a gente tem que conhecer a nossa quantidade de horas de sono e aonde que a gente se enquadra. E não é só intermediário, matutino e vespertino. A gente tem todas as gradações entre os cronotipos, que também é importante. Perfeito. E assim a gente vai poder compreender melhor, dentro do seu cronotipo, como organizar os seus horários, a as rotina, suas atividades. exatamente. Aí, por exemplo, a pessoa, às vezes, assim, o que é melhor, fazer atividade física de manhã ou à tarde? Né? Até interessante isso, porque, por exemplo, o meu organismo, ele está muito propenso a uma atividade muscular e física de alta performance à tarde. Porém, para quem tem dificuldade para dormir, fazer atividade física à tarde não é legal. Não é legal por quê? Porque eu vou mudar fatores circadianos. Eu vou aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão, eu vou aumentar a atividade. E isso pode levar um tempo para diminuir, que não vai estar com o tempo que eu vou para a cama. Então, a gente recomenda a prática de atividade física pela manhã para quem tem dificuldade para iniciar o sono. Mas se a pessoa é muito vespertina, se ela vai dormir à 1 da manhã, não tem problema ela fazer às 6, às 7 da tarde atividade. Mas ela precisa se conhecer, porque para um matutino fazer atividade física nesse horário vai ser muito sacrificante. E ele não vai conseguir depois adormecer com qualidade, porque vai estar uma briga entre a genética dele e o comportamento. Então a gente sempre tem que procurar, com o nosso comportamento, favorecer a nossa genética para poder otimizar as funções do sono. O sono tem várias funções, né? As mais citadas, as mais importantes são a neuromodulação, que é muito importante para a criança em desenvolvimento. A gente tem toda a parte de plasticidade cerebral, que inclui memória, concentração, tudo isso. Termorregulação central, que é importante, porque a gente sabe que em função de algumas temperaturas que funciona toda a maquinaria do organismo, ela é favorecida, mesmo essa parte imunológica, produção de anticorpos e tudo isso, que já é a outra função do sono, né, toda relacionada com a imunologia. E também a gente tem uma função importante de reparo, de resposta muscular, né, tudo isso. Então, o sono tem umas funções que, por isso que a gente precisa desse tempo de sono, para dar tempo de poder fazer tudo isso. Né? O sono não é simplesmente um momento onde você vai descansar e relaxar, muito pelo contrário. É durante o sono que você vai fazer tudo que você não consegue fazer quando você está acordado. E se a gente pensar que quando a gente está acordado, basicamente, a gente come, fala e se mexe, não dá tempo do organismo, em termos de ATP, produzir o tanto a mais do que o que eu gasto, né? E atividade muscular, e sistema digestório, tudo isso gasta muito. Então, à noite, eu tenho um funcionamento incrível dessa parte de secreção hormonal, estabilização de humor. Produção de anticorpos, mais da metade toda acontece à noite. Por quê? Porque é o momento que o organismo respira e fala, não, agora eu vou fazer também essas outras coisas que eu preciso para acordar bem no dia seguinte. E por isso que vai uma dica. O sono, ele é todo dia. Não adianta a gente privar sono de segunda a sexta e se matar de dormir sábado e domingo, que não funciona. Porque cada dia... Compensa. Vamos supor que eu me expus a um rinovírus na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou produzir anticorpos daquele rinovírus para eu não ficar gripada, para eu não ficar resfriada durante a semana.
Se eu deixar para dormir no sábado, eu já estou resfriada, com febre, já infectou, já deu tudo. E isso vale para várias situações, né? Então, é a mesma coisa para a questão de estabilização de pressão arterial. Quem tem qualquer doença crônica, inflamatória, degenerativa, não pode privar sono. É todo dia, todo dia. Perfeito. Bom, conhecemos um pouquinho mais sobre o sono. Agora eu queria ouvir de ti, Ideia, quais são os principais, os mais prevalentes distúrbios do sono? Como é que é o funcionamento, né? O melhor, o não funcionamento adequado do sono nessas situações, para depois a gente fazer o link com as doenças em si. Outras doenças, né? Tá. Então vamos lá. Os 3 principais são insônia, privação de sono e apneia. Então vou falar primeiro da insônia. A insônia, ela precisa preencher critérios diagnósticos para a gente chamar de insônia. Então, a primeira coisa é saber que sintomas de insônia não são transtorno de insônia crônica. Né? O que eu preciso para preencher o diagnóstico de transtorno de insônia crônica? Eu preciso ter dificuldade para iniciar o sono ou dificuldade para manter o sono durante os despertares noturnos, ou seja, eu demoro para voltar a dormir, eu acordo e não consigo voltar a dormir, ou eu acordo antes do horário que eu poderia acordar. Então, eu tenho que ter uma dessas 3 condições, mas não uma vez. Sintoma. Então, não uma vez. Uma dessas 3, não. Então, são 5 critérios. O primeiro é, todos têm que estar preenchidos. O primeiro é, uma dessas 3 condições, 3 vezes por semana durante 3 meses. Mas tenho que ter um sintoma diurno associado. Ou seja, cansaço, sonolência, alteração de humor, fadiga, diminuição da libido, concentração, memória, algum sintoma diurno. Mas uma condição adequada de sono. O que é isso? Eu tenho que ter um ambiente de sono adequado e eu tenho que me impor uma quantidade de sono adequada, porque não adianta também eu querer dormir 7 horas se eu, no meu cronograma, me dou 4 horas de sono. Então, isso não é uma oportunidade adequada de sono. E, é claro, excluindo o uso de drogas, medicamentos e outras condições que possam cursar com alguma dessas coisas. Então, se eu não tenho os 5 critérios, eu não fecho o diagnóstico de insônia crônica. O que não quer dizer que sintomas de insônia não mereçam atenção. É claro que eu preciso ficar atenta porque um sintoma de insônia pode evoluir para um quadro de insônia crônica. Mas assim, ficar uma noite sem dormir não é ter insônia. Então é uma coisa porque também a gente tem aqueles conceitos, né? E isso também, dependendo do tipo de personalidade de cada um, acaba embutindo uma carga e piorando o próprio desenvolvimento do quadro. Então tenha em mente que precisa preencher todos esses critérios. A privação de sono, e aí quando a gente terminar de falar da apneia, como a apneia meio que engloba todos os problemas dos 3, a gente fala das consequências. Tá, perfeito. Então assim, a privação de sono, ela hoje é considerada pela OMS também uma pandemia. Por quê? Porque ela é um produto global dessa maneira como a nossa sociedade tem crescido. Então, existe uma tendência a se acreditar que dormir pouco aumenta a produtividade. Isso vem desde a época da Revolução Industrial, onde foram amputados os cochilos e onde a jornada de trabalho foi aumentada. Então, e a gente até comentou isso o outro dia, que você no seu pós-doc nos Estados Unidos, que lá eles são mais atentos a isso, né? Você tem uma jornada de trabalho X e aquilo e acabou. Aqui no Brasil, a gente infelizmente tem a cultura que sair meia-noite do emprego é ótimo, que chegar às 5 da manhã é ótimo, que fazer academia no meio da madrugada é ótimo, né? Eu não sei como é aí, mas aqui tem várias academias abertas 24 horas, tem supermercado aberto 24 horas, então assim, existe uma cultura daquela coisa que quem dorme pouco produz mais. E tá errado, quem dorme pouco produz menos. Tem milhões de trabalhos mostrando isso, mas infelizmente a gente ainda tem essa coisa, porque assim, cada vez que a gente organiza a nossa rotina, a gente nunca pensa em primeiro lugar no sono. A gente pensa em último lugar no sono. Então, se eu tenho 40 tarefas para fazer, eu preciso tempo.
E da onde que vai sair o tempo? Vai sair do meu sono. Porque, né, eu tenho que executar as tarefas, eu tenho que almoçar, eu tenho que levar e buscar as crianças, ou eu tenho que trabalhar tantas horas. Então, tudo que você tem para fazer, você vai tirar de horas de sono. E a gente não pensa nisso, né? A gente lembra disso quando já está destruído no final de semana e viu que não dormiu nada a semana inteira. E já Então, adoeceu. Exatamente. Então, a privação do sono, que a gente chama muitas vezes, o nome médico dela é síndrome do sono insuficiente. E a gente fala privação imposta de sono. Por quê? Porque de uma maneira ou outra acaba sendo uma rotina autoimposta de vigília. Com o quê? Com uma série de tarefas e atividades que acabam amputando o tempo total de sono. Então, assim, é extremamente grave. A OMS está estimando que mais ou menos 40% da população do mundo dorme menos que 7 horas. Dessa população que dorme menos de 7 horas, a gente tem muitas crianças que dormem menos do que o tempo que elas precisariam dormir. E isso traz um comprometimento neurocognitivo super importante no desenvolvimento, na performance acadêmica, a questão dos adolescentes também. Os adolescentes têm uma necessidade de sono maior do que o adulto. E, além de tudo, ele tem um atraso de fase do sono. Então, ele vai dormir mais tarde, ele vai acordar mais tarde e ele vai precisar dormir mais horas de sono. E o nosso sistema educacional, o que ele faz? Faz o adolescente acordar mais cedo que nunca. Né? Às vezes, ele tem que estar na escola antes das 7. E aula de matemática, 7 E aí eles colocam, exato, eles botam a aula mais difícil, que é para ver se ele pega. E ele não pega, ele não vai pegar, porque aquela hora o corpo dele está dormindo. Então, assim, não tem como o cérebro funcionar do adolescente às 7 da manhã. Então, bota educação física, bota umas coisas, né, que não sejam... Porque não adianta, é fisiológico. Então, assim, os países europeus, principalmente, têm uma preocupação com essa questão do sono e eles modulam, né, as fases da escola, das crianças, do adolescente, para tentar otimizar tudo isso. Existem vários projetos da Sociedade Brasileira, né, da Associação Brasileira de Sono, para tentar mudar isso, né? Então, estamos tentando, nem que seja de meia hora, mas realmente é complicado porque envolve outras questões, como o horário de trabalho dos pais, enfim, é toda uma dinâmica diferente, mas que a gente precisa se mexer um pouquinho, né? E a apneia? A apneia agora, boa. A apneia é porque eu vou falando, né? Se você não vai pontuando, a pessoa desanda a falar, não para mais. Bom, a apneia é a mais prevalente de todas. Quer dizer, a privação de sono é a mais prevalente, né? Em torno de 40%. A insônia, sintomas de insônia entre 20% e 40%. E transtorno de insônia, mais ou menos 15%. Então, são doenças muito prevalentes. Se a gente for pensar que eu estou falando da população mundial. A apneia, em torno de 30%. Então, 1/3 do mundo tem apneia. 1/3 do teu consultório tem apneia. E aí, a apneia, ela é a pior de todas. Por quê? Porque ela reúne consequências de tudo. Por quê? Qual é a principal consequência da insônia e da privação de sono? É o encurtamento do tempo total de sono. Na apneia, eu tenho o encurtamento do tempo total de sono, eu tenho a fragmentação do sono por conta dos microdespertares e eu tenho a hipóxia intermitente. Então, são as 3 condições que inflamam todos os sintomas e que faz com que ela seja a principal doença que leva a esse aumento do fator de risco cardiovascular e tudo isso. Como que é a dinâmica da apneia, né? Então, na apneia eu tenho o quê? A obstrução da via aérea no seu trajeto desde a narina, né? Da fossa nasal até a prega vocal. Então, qualquer obstrução anatômica, ou às vezes funcional, né, no caso das doenças neuromusculares, podem cursar com apneia. Então, eu tenho o fechamento em algum dos pontos e não entra o ar. Quando não entra o ar, eu diminuo a oxigenação das minhas células, né? Eu diminuo de uma forma intermitente, porque isso vai se repetindo, o aporte de oxigênio para a célula. Isso para a célula é uma injúria, né? Então, assim, o mecanismo físico, que é diminuir o oxigênio, aumenta o CO2, e é a hipercapnia que me acorda,
certo? E a hipercapnia tem outras repercussões ruins, principalmente no sistema nervoso central, que faz com que eu tenha um aumento da pressão, faz com que eu tenha aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma central, por isso que não adianta a gente tratar com antihipertensivo o paciente que tem apneia, que a pressão dele não vai melhorar. 80% dos pacientes refratários ao tratamento medicamentoso para hipertensão têm apneia, por isso que não estão conseguindo tratar, porque é central, né? O mecanismo da hipertensão na apneia é central. Bom, e aí, por outro lado, essa diminuição intermitente, essa hipóxia na célula, o que ela faz? Ela faz com que a célula se sinta insultada e aí ela começa a modular a resposta inflamatória. Então, o paciente com apneia, ele é um paciente cronicamente inflamado. Então, ele tem um risco. A gente vê que a maior parte dos estudos realmente relatam, principalmente na apneia obstrutiva, uma associação com várias doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, alterações metabólicas, câncer, mesmo doenças autoimunes. Isso é bastante complexo, né, Andréa? E assim, qual seria essa plausibilidade biológica para essas associações, né? E principalmente no ponto que a gente escolheu discutir hoje, qual é a relação, a associação entre essa apneia obstrutiva ou outros distúrbios do sono com doenças autoimunes, com retardo ou um período mais inflamatório maior do que um retardo no reparo, na cicatrização, no reparo tecidual? Como é que a gente relaciona isso? Então, assim, o que a gente vê, né? Quando eu falo desse incremento na resposta inflamatória, então eu tenho marcadores inflamatórios que vão estar aumentados, então, no paciente com apneia crônica. Então, por exemplo, se eu doso um PCR, eu vou perceber que ele tem aquele PCRzinho que a gente fala vagabundo, que você não sabe se é risco, se não é risco. Quer dizer, ele nunca tem um PCR legal. Você faz um VHS e vem alterado. Você faz um monitoramento de 24 horas de pressão arterial e vem sem o descenso fisiológico noturno. E aí a gente vê nos trabalhos que marcadores inflamatórios são aumentados. Então, quais principalmente, né? Interleucina 6 e 8 e o TNF-alfa são os principais. E aí eu tenho também interleucina 1 beta. Todos pró-inflamatórios. Tudo exatamente. Então, é um paciente que ele tem um ambiente muito favorável para o desenvolvimento. Sistemicamente, né? Sistemicamente. Então, e aí tem outra coisa muito interessante, né? Então, assim, eu tenho uma propensão a ter mais a resposta inflamatória exacerbada. E quando eu tenho um fator precipitante, que pode ser, por exemplo, no caso, uma úlcera ou alguma doença inflamatória ou mesmo uma lesão qualquer, eu tenho um tempo de reparo aumentado, porque aquele meu ambiente, e eu preciso tratar ele com mais agressividade do que eu precisaria tratar uma pessoa que não tem a cronicidade desse quadro inflamatório. Então, o tempo de reparo e a gente vê isso, às vezes, numa besteira, sabe? Em lesão muscular de academia ou em dor. E aí, nessa questão da dor, tem outro fator super importante, que é o seguinte. O paciente, quando ele está privado de sono, tanto insônia como a privação propriamente dita ou apneia, ele tem alterações cognitivas e de humor. Então, a percepção da dor também está comprometida. Não só o quanto... Então, assim, eu tenho realmente, de fato, um aumento da dor, porque é um ambiente mais inflamado. Eu tenho um aumento da percepção, porque eu diminuo o threshold, então eu sinto mais dor. Então, olha só, eu tenho mais dor, eu sinto mais dor, e o meu humor, ele tá mais deprimido. Então, eu percebo mais a dor. Então, são 3 fatores, porque assim, se eu tivesse muito bem, né, eu até posso estar com dor, mas não tô nem aí. Ah, tá doendo, mas não tô nem aí. O paciente privado de sono tá doendo e ele tá extremamente focado na dor. O threshold dele diminuiu, então ele sente mais a dor.
E fora isso, como ele é inflamado, realmente dói mais. Então, é um caos. É um Não, caos. Outra... se pegar um paciente com artrite reumatoide, por exemplo, numa crise aguda de artrite reumatoide, e que já tenha também um distúrbio, uma privação de sono, algum desses outros distúrbios de sono, ele já tem um ambiente hiperinflamatório associado com a doença em si. Então, acho que pode ter um agravamento, pelo que eu li nos trabalhos, normalmente a gente vê um agravamento da própria doença, né? E a gente às vê vezes a dificuldade em resposta. E você sabe que aqui a gente tem alguns trabalhos pacientes com fibromialgia, é incrível, é incrível. Mas assim, vou falar da artrite reumatoide. Então, o que a gente vê? Você faz o diagnóstico, né? Até eu tenho aqui um trabalho mostrando que você faz o diagnóstico, porque quase 1/3 dos pacientes com artrite, que é a incidência, a prevalência na população, né? Se você não trata a doença de base apneia, eles não melhoram a parte reumatológica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem feito muito evento para reumatologista nessa área de dor e de doenças autoimunes, porque reconheça e entenda como é o manejo, porque na hora que você trata as duas coisas, o paciente melhora muito mais. E no caso da fibromialgia, a gente fez um trabalho muito legal no HC, mas na verdade não foi ideia nossa, a gente reproduziu da literatura, que foi o quê? Você tem o paciente com fibromialgia e todo mundo vai tratando empiricamente, né? Porque assim, a fibromialgia é uma doença que existe, só que talvez não dentro da reumatologia, porque a gente não vê a reumatologia resolver a fibromialgia como a reumatologia resolve a maioria das outras doenças reumatológicas, artrite reumatoide, artrite psoriática, lúpus, você vê grande melhora. Na fibromialgia a gente não vê isso. Por quê? Porque talvez a fibromialgia não seja uma doença reumatológica. Então a gente vem, né, de uma escola que acredita muito que a fibromialgia possa ser uma doença de ritmos biológicos. E como tal, a gente precisa abordar o sono. Então, o que a gente fez? A gente tratou o sono dos pacientes do ambulatório, um grupo de 20 pacientes e tratou o sono. E outro grupo de 20 pacientes ficou fazendo o tratamento tradicional da fibromialgia. Os pacientes que melhoraram o sono, eles tiveram melhora de tudo. Tiveram melhora da dor, tiveram melhora laboratorial, tiveram melhora da percepção e tiveram melhora do sono, consequentemente. E os pacientes que fizeram o tratamento convencional, nesse mesmo período de tempo, ficaram iguais. Depois a gente fez E nesse trabalho, eles falam que comparando o tratamento do sono, tratamento comportamental para o sono, com tratamento comportamental para a dor, na fibromialgia, se você trata o sono, eles melhoram mais. Então, talvez a gênese da fibromialgia esteja mais relacionado com toda essa coisa inflamatória que vem do sono, e não com a inflamação que venha, enfim, por conta de uma outra doença, como é o caso da artrite reumatoide, que você tem lá marcadores que estão aumentados, você tem o FAM, você tem todos aqueles outros que na fibromialgia você não tem. Então, talvez esse quadro fibromialgia, que é uma dor não localizada, que é uma dor generalizada, que é um quadro de fadiga, de cansaço persistente, seja uma consequência do sono mesmo, né? Que é o que a gente acredita muito. Andréa, e pensando nessa fisiopatologia, né, das doenças do sono, a gente foi buscar um pouco da literatura, né, o que já existe em termos de odontologia relacionada a distúrbios de sono. Então a gente pôde ver que, na verdade, existe já associação de qualidade de sono e doenças associadas, né, distúrbios do sono, com periodontite crônica, o que faz muito sentido. Pensando no caráter de muitos pacientes serem hiperinflamados, a gente ter uma doença periodontal diferente, ou seja, uma paciente que é hiperinflamada, ele acaba tendo mais destruição periodontal. Vi alguma coisa de DTM, né, de disfunção temporomandibular. Vi alguns trabalhos de úlceras em boca, muitos trabalhos em animais, mostrando um retardo, um atraso na cicatrização, no reparo das úlceras em boca. E vi alguma coisa com síndrome de burning mouth, da boca ardente. Sim. Aqui eu até deixei aberto, porque foi uma coisa que me impressionou e se você não tivesse me convidado para essa live, não era uma coisa que eu ia estudar, mas eu fiquei bem impressionada agora. Que foi o seguinte,
a associação entre doença periodontal e apneia. Então, é um quadro que você deve ter visto também, porque a gente viu junto esse trabalho, que, assim, a associação menor dos estudos, e são estudos, assim, desde 2009 até 2018, que, assim, chega a ser de quase 80%. Então, assim, esse trabalho aqui de 2009, vamos pegar um grande, ó, 7.300 pacientes. Encontrou uma associação de 40%. Ou seja, tem que quase metade, né? Tem umas que são maiores, mas aí a população é menor. E então, assim, eu não sabia dessa associação. Realmente me pegou bem de surpresa, porque a recíproca também é verdadeira, né? Eu tenho que me preocupar nos pacientes com apneia se eles têm doença periodontal. Porque, assim, a gente examina a boca, né? Mas a gente examina a boca mais, assim, malampate, o tamanho da língua, né? A gente aprendeu a ver muito macarronicamente se ele tem bruxismo, apertamento, né? Aqui dentro das nossas limitações. Mas agora, de alguma maneira, a gente vai ter que levar para o nosso dia também essa investigação de doença periodontal, porque é uma incidência, associação muito forte, né? Eu não sabia. E tu sabe, Andréia, que às vezes a gente, por exemplo, tem pacientes com mucosite, por exemplo, que estão fazendo o mesmo protocolo quimioterápico ou o mesmo protocolo radioterápico, e eles têm comportamentos muito distintos em termos de resposta. Principalmente com o quimioterápico, o que faz um determinado quimioterápico numa pessoa levar um grau de mucosite muito severa, em outra pessoa não. Então, tem a relação com metabolização e excreção de fármacos, mas também pode ter uma relação com esse perfil hiperinflamatório e fatores outros que possam interferir. Então, são coisas, eu acho que tem muita coisa para ser investigada, eu acho que em termos odontológicos, né? Mas, de qualquer maneira, acho que o principal alerta é que nós tratamos um paciente que ele vem com N situações clínicas outras, que não só a condição bucal. E muitas vezes não faz parte da nossa anamnese investigar o sono. Então Talvez eu vou dar umas tenha dicas. Que despertar. Então, isso que eu queria que tu nos desse dicas. Dicas de como diagnosticar e tratar. Como é que vocês conduzem isso? Então, olha só. A maneira mais fácil de você saber o perfil de sono do teu paciente é você perguntar para ele como é o dia dele. Então, primeiro, se ele tem sonolência durante o dia, se ele sente sono e se ele sente necessidade de cochilar ao longo do dia. Se ele está com alguma dificuldade de concentração, se ele está com alguma dificuldade de memória, de foco, e se ele percebe que isso teve uma piora súbita. Porque às vezes ele fala, eu sempre fui desatento, eu sempre fui desligado. Mas às vezes não, o paciente fala, olha, de 3 meses para cá, eu não consigo fazer um relatório. Eu não consigo escrever um trabalho de 3 meses para cá. Isso não era assim, eu não sou assim. Ronco, então de repente começou a roncar, né? Então, isso também é importante. Ganho de peso, a gente está falando mais para a apneia, né? O ganho de peso para a apneia é bem importante. Bom, e basicamente é isso. Se ele ronca, como que é o dia dele? Se ele teve alguma piora súbita, né? De questões mais relacionadas à parte... Às vezes, libido, né? Tem diminuição da libido, porque a gente sabe que a apneia também está muito relacionada com essa parte de hormônios, né? Porque os hormônios, eles têm os picos noturnos também, eles funcionam, mudou o padrão alimentar, eu tô com mais fome, com menos fome. Então, isso daí também é importante a gente perguntar para o paciente como está o dia dele. Tanto a insônia, como a privação de sono, como a apneia, normalmente a gente consegue um manejo não farmacológico. Então, assim, para a apneia, dependendo do grau da apneia, eu preciso fazer um diagnóstico objetivo, né? Então, existem algumas maneiras da gente diagnosticar a apneia. As mais comuns são a polissonografia, que a gente tem número 1, 2, 3 e 4, que é desde a oximetria noturna até aquela polissonografia que é feita no laboratório de sono. E aí eu tenho que ter um índice de apneia e hipopneia acima de 5 para eu ter apneia leve, acima de 15 moderada, acima de 30 grave. No caso da privação de sono ou da insônia, um diário de sono me ajuda a ver se o paciente está privado de sono ou não, né? E aí eu consigo fazer a associação. E no caso da insônia, o diagnóstico é eminentemente clínico. Então, se ele relata que ele tem dificuldade, se ele não está usando nenhum medicamento, se ele tem uma condição de sono adequada, então... E aí, para privação de sono e para insônia, são medidas comportamentais.
A primeira opção é o tratamento comportamental. E aí, o tratamento comportamental, ele é composto de higiene do sono, controle de estímulos e terapia cognitivo-comportamental. Então, a higiene do sono é a primeira coisa que a gente aborda com os pacientes que estão ou privados de sono ou com insônia. E ela atua, né, ela trabalha com 5 aspectos. Então, a gente trabalha o ambiente de sono, e aí dentro do ambiente de sono, a luminosidade, os ruídos, a temperatura, o conforto, tudo isso dentro das possibilidades de cada um, a gente vai encontrar a melhor maneira dele ter lá o ambiente de sono dele. A alimentação, ou seja, se você já está com dificuldade para dormir, tem que cuidar se você vai tomar café meia hora antes de dormir, ou se você vai tomar muita Coca-Cola, ou se você vai comer tomar um hambúrguer. chocolate. Exatamente. Então, o tipo de refeição, o horário que você vai fazer as refeições é importante. Aí a gente fala um pouco da rotina, porque no nosso organismo tudo é programado. Então, se eu conseguir ter uma rotina, principalmente de exposição à luz, alimentação e atividade, eu começo a rodar bem nas 24 horas. Agora, se eu me alimento em horários diferentes, cada dia eu me exponho à luz num horário diferente, a minha atividade física, um dia eu faço de manhã, um dia eu faço à noite, um dia eu não faço. Então, meu organismo não consegue otimizar essas funções. Então, a rotina é bem importante. Aí a gente fala um pouquinho do ritual de sono, que é aquele momento que dura 30, 40 minutos antes do horário que a gente se propõe a dormir. E nesse momento eu vou relaxar, eu vou descansar, eu vou sinalizar para o meu cérebro que eu pretendo adormecer em breve. E depois a gente trabalha um pouquinho com as preocupações, porque às vezes o que está acontecendo é que na hora que você deita na cama vem aquela enxurrada de pensamentos e você não consegue parar. E tem vários tipos de pensamentos. Tem pensamentos do tipo lista de coisas que eu tenho que fazer, lista de coisas que eu não posso esquecer, lista de compromisso, lista de atividade, lista de tudo. Lista do que eu estou devendo. Exato, é. E a gente não sai das listas e fica aquela bagunça toda. Tem os pensamentos em relação ao sono, né? Eu não vou dormir, eu não consigo dormir, eu não sou capaz de dormir. Todo mundo é capaz de dormir. Dormir não é uma capacidade, é uma necessidade. Não depende de você dormir ou não. Você só se boicota ficando acordado, porque ninguém consegue ficar sem dormir. É fato. E me conta uma coisa, dicas no sentido assim, que horas de deitar, quando vai deitar, o que fazer, o que eu devo fazer no quarto, o que eu não devo fazer. Então, vamos lá. Isso chama controle de estímulos. Então, primeira coisa, a cama foi feita para dormir. Não é para fazer mais nada na cama. Não é para jogar videogame, não é para assistir televisão, não é para ler, não é para trabalhar, não é para estudar, não é para fazer nada na cama que não seja dormir e namorar. 2 coisas. Boa. Isso daí é o quê? É um condicionamento. Então, se eu apresento um estímulo para o meu cérebro, ele me dá uma resposta. Se eu condiciono estímulo cama, resposta sono, eu vou dormir. Se eu faço 30 coisas no quarto, quando eu apresento para ele o estímulo cama, a chance de eu dormir é 1/30, certo? Então, na cama eu vou dormir. Então, essa é uma dica de ouro. Segunda coisa, acordar todo dia no mesmo horário e se expor pelo menos 20 minutos à claridade. Por que acordar todo dia no mesmo horário? Porque aí o meu relógio começa a regular. Se eu me exponho à luz, eu estou inibindo a secreção da melatonina, que é o meu principal hormônio responsável pela modulação, né? O maestro da noite. Então, eu me exponho à luz, acabou o modo noite. Eu já entrei no modo dia. Então, horário regular para acordar e cama foi feita só para dormir. Eu acho que essas são as principais dicas que a gente pode levar debaixo do braço. Muito bem. Déia, eu tô adorando, tô louca para ver, já tem 8 perguntinhas aqui colocadas. A gente pode mais um pouquinho, daí a gente para e eu salvo a live, preciso salvar, então eu vou terminar antes de ela fechar, porque às vezes fecha e não consegue salvar. E aí, se tiver mais perguntas, a gente não conseguir responder todas, aí a gente abre de novo só para tu falar essas perguntas, tá bom? Tá bom. Tem mais alguma coisa? Eu acho que tu já comentou bastante esses distúrbios que devem estar bem agravados agora no Covid, né? Nessa mudança toda de ritmos, deve estar bem... O sono das pessoas, de uma maneira geral, está bem modificado. Deu uma piorada, né? é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que nós temos de perguntas. Mulheres na menopausa têm uma tendência à insônia? Sim. Da super professora Adri, do Rio.
Adriana Sim. Terezinha. A mulher, à medida que ela vai envelhecendo, o risco dela para desenvolver insônia vai aumentando, né? E principalmente depois da menopausa, esse risco fica bem agravado. Por várias questões, por questão fisiológica, hormonal, por questão de temperatura, porque a gente tem que ter uma temperatura ideal para dormir. Na menopausa, a gente tem aí uma fase com mudança de temperatura. Também tem a questão comportamental. Então, assim, sim, a insônia é mais prevalente nas mulheres após a menopausa, assim como a apneia é mais prevalente nos homens após os 50 anos. Bom, e aí tratar, né? E aí Adequadamente. E tratar uma a coisa que eu insônia. achei bem interessante, ideia nas outras lives que eu assisti tua, é que as pessoas acham que todo tratamento ele vai vir muito com medicamento. E tu deixou claro que essas dicas de higiene do sono resolvem mais de 80% dos casos, não é isso? Acho que isso é super importante. O que é uma coisa que eu bato o martelo e que às vezes os pacientes não gostam muito é o seguinte: a apneia, se o paciente ganhou peso e piorou a apneia, é claro que se ele perder peso, mudar hábitos, comportamento, alimentação, tudo isso, a apneia dele pode melhorar. Só que o dano atual de estar com a apneia não justifica o tempo que cada um vai demorar para melhorar fisiologicamente. Então, a apneia precisa tratar. Nem sempre o tratamento da apneia é o CPAP. A gente usa muito o aparelho de avanço mandibular, que é um aparelho, vocês devem saber, óbvio. Então, Tinha uma assim, pergunta até sobre isso. então, Importante que eu muitos casos de apneia, inclusive eu tenho casos de apneia grave, que eu tratei com o aparelho intraoral e melhoraram muito. Então, o que a gente tem que lembrar do paciente com apneia é que não necessariamente ele precisa de CPAP, mas que sim, necessariamente, ele precisa tratar a apneia até ele voltar para o basal dele, se é que ele vai voltar. Então, se ele vai emagrecer, se ele vai mudar a alimentação, se ele vai melhorar hábitos de vida, o que for, ele vai fazendo, mas ele já vai fazendo tratando da apneia. Não vou esperar ele fazer tudo para tratar a apneia depois, tá? Como no caso da insônia, a gente pode fazer tudo junto, mas na apneia não. A apneia não, porque vocês viram que ela tem as três coisas, né? Priva, fragmenta e hipóxia. Então, a apneia a gente tem que tratar. Muito bem. Ideia, vamos fazer o seguinte, eu estou anotando só as perguntas aqui, tem mais uma meia dúzia de perguntas, e aí a gente reabre, pode ser? Claro. Estou só anotando porque eu vou perder essas perguntas. Vamos ver qualquer coisa, o pessoal reescreve. Deixa eu ver se vieram todas. Estou anotando, pessoal, só um minuto. Zolpidem, amitriptilina. A Bel perguntando aqui também. Muito bem. Então, pessoal, vou fechar para a gente não perder e voltamos, tá bom? Um abraço e nos vemos um minuto. Só me deem um tempinho que eu preciso me coordenar aqui na gravação. Nos vemos daqui um pouco, só um minuto.